Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vou estar aqui hoje com vocês, começando o conteúdo de Química, ok? Esse conteúdo que eu vou explicar hoje, ele vai estar na página 30 até a página 32, certo? Pegue o material de vocês, acompanhe, faça uma leitura para poder entender melhor ainda o conteúdo. Eu vou falar no ponto de fusão e do ponto de ebulição, ok? Vamos começar a nossa aula, certo? Mudança de estado da matéria, né? É o conteúdo de hoje. Quando as partículas estão juntinhas, bem juntas, sem nenhum espaço entre elas, eu vou ter sólidos, certo? Quando as partículas tiverem espaços pequenos entre elas, eu vou ter líquido, ok? Quando as partículas tiverem espaços maiores entre elas, eu vou ter gás. Certo? Os gasosos. Essa tabela, ela é bastante importante. Aqui nela, eu vou ter o ponto de fusão e eu vou ter o ponto de ebulição. Vou fazer ela aqui. Aqui eu tenho o ponto de fusão e aqui eu vou ter o ponto de ebulição. Certo? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu vou ter todos os líquidos. Certo? Após o ponto de ebulição, eu vou ter apenas gás. Abaixo do ponto de fusão, eu vou ter os sólidos. Certo, tia? Sempre? Sempre. Então, essa tabela, ela é importantíssima. Abaixo do ponto de fusão, os sólidos. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu vou ter os líquidos. Acima do ponto de ebulição, eu vou ter os gases, certo? Não esqueçam dessa tabela, que ela é importante. Próximo. Vou resolver esse exercício com vocês e no próximo slide vai ter outro exercício para vocês tentarem em casa, certo? Qual o estado físico das substâncias, certo? A substância A, ela está a menos 180 graus Celsius no seu ponto de fusão. No seu ponto de ebulição, essa substância A, ela está a menos 45 graus Celsius. Como é que eu vou fazer? No item A, ele quer saber o quê? Quando essa substância estiver a 25 graus Celsius, qual será o estado físico delas? Será que ela vai estar em estado sólido, líquido ou será um gás? Como é que eu faço? Eu vou primeiramente fazer aquele gráficozinho lá, certo? Vou fazer aqui o gráfico para a substância A. Substância A. O ponto de fusão dela, ponto de fusão, é menos 180 graus Celsius. O ponto de ebulição, ele é menos 45 graus Celsius. Quando essa temperatura estiver em 25 graus Celsius, qual será o estado físico dela, né? O 25 graus Celsius, gente, ele vai estar onde? Se ele é um número positivo, ele vai estar acima dos negativos ou abaixo dos negativos? Os positivos, ele vai estar acima dos negativos. Okay? Então, no caso, 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius ele vai estar para cima aqui do ponto de ebulição. Lá em cima, certo? Vou botar um exemplo mais ou menos bem aqui, certo? Então, no caso, qual será o estado físico? Lembrando que aqui eu tenho os sólidos, líquido, e aqui eu tenho gás. Então, no caso, na temperatura em 25 graus Celsius, a substância A, ela vai ser um gás, certo? Então, no caso, ela vai ser um gás. A substância A será um gás. Esse é o item A. Agora, a substância B. A substância B, a 25 graus Celsius, ela será o quê? Será que ela será um gás também?
Vamos ver. Vou apagar o da substância A, para a gente fazer da substância B. Do mesmo jeito, passo a passo, para vocês conseguirem fazer o outro exemplo em casa, certo? E com a leitura do material, gente, não esqueçam. Aqui, ó, vamos fazer a substância B, certo? O ponto de fusão da substância B é menos 35 graus. Ponto de fusão, menos 35 graus Celsius. O ponto de ebulição dela, 30 graus Celsius. Ponto de ebulição, 30 graus Celsius. Certo? A 25 graus Celsius, essa substância B, ela será o quê? Sólido, líquido ou um gás? Lembrando, sólido, líquido e o gás. A quantos graus? A 25 graus Celsius. Essa substância será o quê? O 25 graus Celsius, ela está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão? Sim, ele vai estar aqui, entre esses números aqui, ó. Então, no caso, a substância B, a 25 graus Celsius, ela vai ser um líquido. Ok. E a substância C, tia, ela será o quê? Substância C, a 25 graus Celsius, ela será o quê? Um gás, um líquido ou um gasoso? Ou um sólido, né, no caso, eu já falei do gás. Não. A mesma substância, não, a substância C, né? Agora, vamos lá fazer. Passa o gráfico, sempre faz o gráfico, gente, para não se perder. O ponto de fusão lá da substância C, ó. Ponto de fusão da substância C, 10 graus Celsius. O ponto de ebulição da substância C, 120 graus Celsius. Agora, o 25 graus Celsius, ele vai estar onde? Entre o 120, vou só colocar aqui, ó, sólido, líquido e o gás. O 25 graus Celsius, nessa temperatura, ele vai estar o quê? Sólido, líquido ou gás? O que é que vocês acham? Ele vai estar entre o 120 e o 10, né? O 25 graus Celsius, certo? Então, no caso, será um líquido e está mais ou menos, está um pouquinho mais distante, né? Não tem nada a ver o meu gráfico, mas é só uma amostra, certo? Bem aqui, né? Mais próximo do 10 do que do 120, certo? Então, no caso, a substância C, a 25 graus Celsius, ela será líquido também, certo? Copie e faça direitinho no caderno de vocês, para não ficar dúvida, certo? Vamos fazer agora a substância D. Ela será o quê? Substância D. Substância D agora. A mesma temperatura. Vamos lá. Ponto de fusão na substância D é menos 60 graus Celsius. E 15 menos, certo? Vou tirar só um pouquinho para nos confundir. E 15 graus Celsius. Ponto de ebulição. A 15 graus Celsius. A 25 graus Celsius. Essa temperatura, essa substância, ela vai ser o quê? Sólido, líquido ou um gás? O que ela será? Vamos lá fazer. A 25 graus Celsius, né? Positivo. Ele vai ser o quê? Acima do ponto de ebulição, abaixo do ponto de ebulição ou abaixo do ponto de fusão? O que é que vocês acham? Ele vai estar acima do ponto de ebulição, que vai vir o 25 positivo. Lembrando, cuidado com os sinais. O 15, ele está positivo, essa temperatura, certo? E o 25 graus também não está positivo. Então, no caso, o 25 graus vai estar acima. Então, no caso, será um gás. Certo? Espero que esteja entendendo direitinho. Eu fiz todo o item A. Todo o item A eu fiz em relação à substância A 25 graus Celsius, ela será um gás. A substância B, a 25 graus Celsius, ela será um líquido. A substância C, a 25 graus Celsius, ela será também líquida. A substância D, a 25 graus Celsius, ela será um gás.
Faltou fazer quem? A substância E. A substância E, ela será o quê? Faz o gráfico, o ponto de fusão 70, o ponto de ebulição 320. 25 graus Celsius vai estar entre quem? Será que vai ser sólido? Será que vai ser líquido? Será que vai ser um gás? O 25 graus Celsius, gente, já será um sólido, porque ele vai estar aqui embaixo, ó, abaixo de 70 graus. Então, no caso, a substância E será sólida. Ok? Essa mesma situação que eu fiz é só o item A. Vocês vão praticar bastante o item B, a temperatura de 5 graus Celsius. A substância A será líquida, sólido, gasosa. Do mesmo jeito que eu fiz o item A. O item C, a 35 graus Celsius, a substância será o quê? Fazendo, gente, com todas as substâncias, do jeito que eu fiz o item A completo. Você vai fazer apenas o item B e o item C do jeito que eu fiz aqui. Leia o livro na página 30 a 32, que está passo a passo também do jeito que eu expliquei aqui, certo? Pratique o conteúdo, dúvidas, tire no WhatsApp, entre em contato comigo, só não deixe de fazer as atividades e resolver os exercícios, ok? Beijo, fique com Deus, essa foi a aula de hoje.